ficou afastado pelo INSS, um período que você ficou 1, 2 anos com auxílio doença, mas você trabalhava em serviço insalubre. A Previdência Social não estava contando esse tempo para aposentadoria e você só ia saber quando pedir aposentadoria, que o STF, a Previdência Social tinha tirado do seu tempo de contribuição, tempo de serviço, esse tempo que ficou com auxílio doença. Isso é muito importante. Era muito importante e agora tem uma nova resolução que a gente precisa falar sobre isso. Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Quero que você deixe aí nos comentários. Imagine que uma pessoa trabalhou durante 25 anos em uma atividade com exposição a ruído, produtos químicos, calor ou outros agentes prejudiciais na saúde. O caso, muitas vezes no hospital, trabalhar com mecânico, tudo isso é um trabalho que exige a aposentadoria especial. E durante esses 25 anos, você ficou doente. Você foi uma doença não por causa do trabalho. Simplesmente adoeceu. Precisou se afastar pelo INSS. E depois voltou para aquela atividade. Você estava trabalhando em uma atividade insalubre, se afastou por doença e voltou a trabalhar de novo. Agora eu quero saber o período em que essa pessoa ficou afastada por doença comum, simplesmente deixa de ser considerado como tempo especial? É sobre isso que nós vamos conversar. Muita gente pensa que a resposta é sim, que não recebe. Mas existe uma decisão agora do Supremo Tribunal de Justiça que diz justamente o contrário. E é isso que eu vou explicar para você hoje, porque é muito importante a gente saber disso. E quanto antes a gente saber, melhor. A história mudou completamente depois que o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, modificou. Pensa naquele trabalhador que passou boa parte da vida dentro de uma fábrica. E talvez você conheça alguém assim, ou talvez seja você mesmo. Anos trabalhando com barulho intenso, calor, produtos químicos ou outros agentes nocivos. Como eu tinha dito, trabalhar no hospital, trabalhar de mecânico, isto é prejudicial. A pessoa está construindo sua vida profissional. Aí em algum determinado momento acontece um problema de saúde que não precisa estar ligado ao trabalho insalubre. Pode ser uma cirurgia, pode ser um problema cardíaco, pode ser uma doença que exige meses de recuperação, e às vezes até anos, 1, 2 anos. Ela recebe o benefício por incapacidade temporária do INSS. Depois da alta, ela retorna ao trabalho, ou vai no mesmo trabalho que ela fazia antes e continua naquela atividade especial, aquela atividade insalubre que ganha para a aposentadoria especial. Ela tem direito. Anos depois chega o momento da aposentadoria e aparece uma pergunta que pode fazer muita diferença. Como o INSS tratou aquele período de afastamento que você saiu com aquele problema de saúde? Se esse tempo foi considerado, se ele foi considerado como tempo comum, ou poderia ser reconhecido como tempo especial, é isso que a gente precisa saber. Porque a Previdência Social, ela vinha tratando como um período comum e não como especial. E isso dava diferença na aposentadoria. E agora vem a parte mais importante. Essa não é uma tese criada por um vídeo de internet. Isso aí não fomos nós, advogados, que criamos isso. E não é uma promessa de advogado dizendo que está tudo resolvido. Não, é uma lei que acabou de ser aprovada.
O Superior Tribunal de Justiça julgou essa questão em 2019, no chamado tema 998. E o STJ firmou uma tese muito importante naquela época. O segurado que exerce atividade em condições especiais, quando está em auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, pode ter esse período contado como tempo de serviço especial. Isso é muito importante a gente saber. Eu vou traduzir para uma linguagem simples. O fato de a doença ser comum não significa, por si só, que aquele período de afastamento tenha que ser tratado como tempo comum. Não é isso que foi decidido. E aqui está o detalhe que muita gente não sabe. O trabalhador não precisa ter ficado doente por causa do trabalho para essa discussão existir. O benefício pode ser de natureza não acidentária. Não precisa ser acidentária para ter o direito daquele tempo com uma aposentadoria especial. Mas calma. Não é um direito automático, não estou dizendo isso também, porque agora eu preciso colocar os dois pés no chão para te explicar essa situação, porque eu não quero que você saia daqui entendendo uma coisa errada, não é essa a minha intenção. Recebeu o auxílio-doença, então ganhou o tempo especial? Não é isso. Vamos com calma aqui, porque não é isso que eu quero dizer, que só porque você recebeu o auxílio que você vai ter direito ao tempo especial. O tema 998 não transforma automaticamente qualquer período de auxílio-doença em tempo especial. É preciso comprovar a atividade especial antes do acidente. E a situação concreta precisa ser analisada. Inclusive, nas decisões recentes do próprio TRF3, vem aplicando o tema 998 em casos nos quais ficou demonstrado que o segurado exercia atividade especial antes e depois do afastamento. Isso é muito importante, porque estamos falando de provas. É isso, e não de promessa, é prova. Se provou, veja bem, você tem que ter trabalhado antes do período que se afastou e depois retornou para daquela mesma função. Então guarda essa informação que eu vou te passar. Se você trabalhava em atividade especial antes do afastamento e depois da alta continuou em atividade especial, existe uma situação que merece ser analisada. E o Tribunal Regional Federal da Terceira, por exemplo, já decidiu expressamente que o período de benefício por incapacidade intercalado entre períodos reconhecidos como especiais pode ser computado como especial. E isso vai alterar a sua aposentadoria. E também há decisões destacando que se o benefício veio depois de um afastamento definitivo da atividade especial, a situação é diferente. Percebe a diferença? Não é? Recebi o auxílio-doença, tenho direito? Essa é uma pergunta. Recebi o auxílio-doença, tenho direito? Eu exerci atividade especial, fiquei afastado. E preciso verificar se esse período está dentro da sequência que a jurisprudência protege. Essa é uma análise correta da situação. É assim que a gente deve fazer essa análise. Agora vamos para a vida real. Tem a situação judicial, a situação jurídica e a vida real. E como você pode descobrir se isso aconteceu com você? Comece pelo seu CNIS, que é o cadastro das informações da situação na Previdência Social. Entre no meu INSS e procure o seu extrato previdenciário. Depois procure a carta de concessão da sua aposentadoria.
se você já estiver aposentado, claro. E se você trabalhou em atividade especial, procure também o seu PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Essa documentação você tem que ter. Agora faça uma coisa que pouca gente faz. Compare as duas datas. Veja quando você estava trabalhando e veja quando você começou o benefício por incapacidade. Olhe essas duas datas. Veja quando terminou também. Veja o que aconteceu depois. Você tem que ver o período antes do afastamento, durante o afastamento e depois. E confira se o período especial que você realmente trabalhou foi reconhecido corretamente. Se você já está aposentado. Porque o problema pode não estar naquilo que você lembra. Pode estar naquilo que foi colocado no cálculo. E preste atenção no que eu vou te falar agora. Porque a revisão da vida toda, que não, por enquanto não é lei, ela pode acontecer. A pergunta que o aposentado deve fazer é: se eu quero deixar eu quero deixar uma pergunta aqui para você, fazer quando olhar os seus documentos. O período em que eu fiquei afastado pelo INSS foi considerado na minha aposentadoria? E se ele foi tratado corretamente? Porque muitos não foram tratados corretamente. E isso a gente pode fazer uma revisão. Essa é uma pergunta muito importante do que simplesmente perguntar: eu tenho direito a uma revisão? Porque a revisão da vida toda, ela não acontece, mas a revisão da aposentadoria ainda existe. Porque primeiro você precisa descobrir se existe alguma diferença. Depois que vem o cálculo disso tudo. E somente depois, se houver fundamento, é que você se avalia qual medida pode ser tomada. E a gente tem um prazo para isso, e é muito importante a gente saber desse prazo. Eu quero fazer um alerta sobre os 10 anos. Atenção para esse ponto que é muito importante. Se você já recebe aposentadoria e está pensando em revisar o seu benefício, existe em regra um prazo de 10 anos para revisar o ato da concessão, conforme o artigo 103 da Lei 8213. A contagem começa em regra no primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação. Tá entendendo? Mas não faça uma conta de cabeça dizendo: me aposentei em 2016, então tenho até dezembro de 2026. Pode não ser assim. É necessário verificar corretamente a data da primeira prestação e a circunstância do benefício. Tem que estar com essa conta bem tranquila na cabeça. Existe também a questão da prescrição das parcelas vencidas, que possui regra própria de 5 anos. Por isso, se a sua aposentadoria está chegando perto dos 10 anos, não deixe para depois. Você tem direito a fazer a revisão da sua aposentadoria. É um alerta que eu quero deixar bem claro aqui para você. E aqui no direito do aposentado, eu quero fazer questão de dizer uma coisa. Eu não vou olhar para dizer para você qualquer coisa, porque aqui a gente estuda para vir gravar os vídeos aqui. Todo mundo que recebeu o auxílio-doença vai ganhar uma revisão? E isso seria uma irresponsabilidade eu dizer para você. Também não vou dizer que você vai receber uma fortuna. O que eu estou dizendo é muito mais sério aqui que eu vou dizer para você. Existe uma tese do Supremo Tribunal de Justiça reconhecendo a possibilidade de computar o período de auxílio-doença como tempo especial quando preenchidos os requisitos jurídicos. Se você nunca se afastou, não é para você que eu estou falando.
E existem decisões recentes dos tribunais aplicando essa orientação. Então, se essa situação faz parte da sua história, você merece fazer a revisão. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu estarei respondendo. Eu respondo a todos os comentários que me deixaram aqui. Porque no direito do aposentado a gente quer esclarecer qualquer situação. Isso aqui é um direito do aposentado, aquela pessoa que vai se aposentar. A aposentadoria especial, ela foi modificada em 2019, o STF já disse que é diferente, que eles têm o direito, não tem mais a idade mínima para se aposentar, é uma coisa que mudou, que o trabalhador tem esse direito. Agora a gente tem que discutir a questão de quanto tempo ele ficou afastado, se foi contado para a aposentadoria especial. Se você tiver alguma dúvida, procure um advogado de sua confiança para fazer essa revisão. Não esquecendo, temos 10 anos para fazer essa revisão e só podemos retroagir a 5 anos, tá bom? Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, que diariamente eu estou trazendo informações aqui para você, o mais claro possível para você entender. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.